As pessoas tendem a ver depressão como fraqueza, como impotência. Mas a sensação que a pessoa tem é essa. De impotência total. Mas o que acontece é que você vê pessoas extremamente potentes, realizadas, que exercem várias coisas, deprimidas. E isso tem um condicionamento genético que você não consegue controlar. Começa agora Quem Somos Nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, esse é o Quem Somos Nós, um programa para quem tem prazer em conhecer. Toda segunda às 9 da noite, uma nova conversa sobre a natureza humana. Você pode ouvir todas as conversas que já foram ao ar no podcast Quem Somos Nós, ou ainda Território Eldorado, Casa do Saber e quemsomosnós.com.br. Hoje é a segunda conversa da série sobre a mente e o cérebro. O que a ciência já sabe, o que não sabe e as implicações de tudo isso na nossa vida. Aqui com a gente o psiquiatra, PhD pela Universidade de Londres e mais uma quantidade quase humilhante de títulos, Rodrigo Bressan. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Celso. Quem é você? Sou Rodrigo Bressan, filho do Almir e da Sônia. Eu sou um médico que decidiu fazer psiquiatria, que se encantou pelas neurociências e que faço clínica e estudo bastante para ver o que acontece com as pessoas. Fora a sua parte médica, quem é você? Marido da Toia, pai do Antônio e do Bernardo, um apaixonado por aprender. Bom, então você está no lugar certo, a Casa do Saber é um bom lugar e esse programa também é um bom lugar para isso. Com certeza, é um prazer estar aqui, ainda mais gravando numa sala que eu já dei aula. A gente está na série sobre mente e cérebro. Eu queria entender um pouquinho o teu processo, por que é que você se interessou por isso? Por que é que você se interessou pela psiquiatria e depois pela neurociência? E depois nós vamos aprofundar o seu interesse. É uma ótima pergunta, me permite fazer uma reflexão pessoal. Eu era um aluno com múltiplos interesses desde o colégio. Decidi por fazer medicina, mas podia ter decidido por economia ou filosofia. Quando eu entrei na faculdade, eu achava que psiquiatria era uma coisa bonita, coisa de intelectuais, psicanálise e tal. Na faculdade eu me interessei também por tudo, e a cirurgia em particular me interessou. Fazer com as suas mãos e com o gelol é uma coisa que não dá para acreditar de legal. E quando eu fui prestar residência, eu prestei cirurgia na maior parte dos lugares, na USP, na Santa Casa, e na Paulista, como eu achava que era um departamento mais psicanalítico e eu tinha dúvidas sobre o que seria ser cirurgião, eu decidi prestar psiquiatria. Eu fui feliz, entrei nas três e aí entrei num dilema. Eu resolvi trancar, o que fazer, né? Eu resolvi trancar as três e eu fui pro Exército. O Exército permitia que você trancasse as três. Aí refleti muito sobre isso. Exército? Exército, médico do Exército, tenente. Ah, é? É. Por quê? Porque era um jeito de eu trancar as três coisas e ter um ano para refletir. Então, quando você tem gente que vai viajar, né? Quem que chega e fala assim, bom, eu vou trancar para ser médico do Exército. É novo isso. Tem gente que fala, é um sabático, cada um dá um nome, o seu é outro. Não, mas sabe por quê? É o seguinte, você não consegue trancar a residência. E como eu me formei cedo, eu entrei com 17 anos, o meu processo no Exército foi sempre adiado, chama adiamento. E aí quando eu cheguei lá, eles me convocaram. Podia dar um jeito de sair, mas eu falei, acho que aqui tá legal. Porque bem ou mal é um emprego interessante, que você não tem tanta dedicação assim, e me permitiu pensar e ter uma experiência em psiquiatria. Acho que foi no Exército, uma experiência específica. Bastante. Mas se também foi uma época que eu me aprofundei um pouco mais em psicoterapia, em psicanálise, comecei a minha análise, e isso me permitiu pensar com mais calma. Apesar da natureza muito simples de você tratar alguém com as suas mãos e do relacionamento com o paciente, para mim a psiquiatria tinha um encantamento.
tanto do ponto de vista intelectual, quanto de conhecer mais o indivíduo, fazer uma relação um pouco menos assimétrica, porque o cirurgião fica lá em cima e o paciente fica lá embaixo e está tudo nas mãos do cirurgião. Na psiquiatria, na psicoterapia, é uma relação mais simétrica. Mais ou menos também, não é? Mais ou menos, porque com certeza. Porque o paciente chega fragilizado psicologicamente, mas assim, chega fragilizado na tua mão também, tá certo? Certamente. E você é também o senhor da situação. Sim, mas a cura se constrói na relação. Essa é uma grande diferença. Tem casos emblemáticos de gente que perdeu um pedaço do cérebro e virou outra coisa. Então a questão toda é Deus. Eu toco. Né? O que eu sou? Você quer um né? ótimo exemplo, é um caso que aconteceu em Harvard, no Mass General Hospital, que foi um cara que teve um cano de ferro que trespassou o cérebro dele. Uma região que chama córtex órbito-frontal, que é um lugar da crítica e regulação de comportamento. Aquele cara que era sério, pai de família, virou um beberrão e um cara que não dava mais para confiar e até um pouco desonesto, digamos assim. Então esse é um caso emblemático. Como esses, tem vários. Mas o mais interessante é pensar diferente. Nós, assim como a água que passa embaixo da ponte, nunca somos os mesmos. Você não sai dessa conversa o mesmo e eu com certeza também não. Plasticidade do cérebro, que ele cerebral. Que ele vai se mexer, vai se transformando a partir de cada coisa que acontece com a gente. Cada experiência está modulando a nossa forma de ser. E essa conversa vai transformar um pouco o que você é e vai me transformar? Sim. Quanto? Vou deixar de ser quem eu sou? Certamente não. Vai mudar um pouquinho. Mas traumas, por exemplo, coisas muito fortes, mudam física, química e eletricamente o cérebro, é isso? Exatamente. E aí você falou um ponto chave da história. As pessoas costumam dizer que é só físico. Sempre que você tem uma mudança física, você tem uma mudança funcional. Então um trauma, uma experiência emocional muito intensa, muito grave, tem implicações do ponto de vista da estrutura cerebral, do funcionamento e daí do comportamento. Então essa ideia de plasticidade cerebral, ela é chave. O nosso cérebro pode se modificar muito de acordo com o ambiente. Eu posso também escolher se aquele trauma vai ser um trauma grande ou não para mim. O que eu quero te dizer? O jeito que eu olho a vida pode filtrar uma coisa que de repente é um grande trauma para você, que vai te alterar completamente. Eu posso escolher filosoficamente, sei lá exatamente a palavra, e aquilo falar, mas eu não acho tão traumático. Certamente, uma experiência traumática ou não, de acordo com a forma como a gente pensa. O teu filtro, tá certo? Exatamente. Então, tem um povo que tem um acidente aéreo, todos passaram pela mesma experiência traumática. Alguns ficam muito afetados, outros não. Então, a mesma experiência é diferente para um indivíduo ou para o outro, ou uma traição, ou coisas desse tipo. Aí você fez, então certamente... Eu posso conduzir isso. Então, aí a tua pergunta-chave é: eu posso determinar o quanto isso me afeta? Isso. A resposta de bate-pronto é não. Ah, é? Não. Você não pode determinar. A forma como você já é vai determinar o impacto que o trauma vai ter. Mas, então vai ter um impacto. Mas a forma como você trabalhar e elaborar isso pode sim permitir com que ele tenha consequências piores. Não que ele afete menos inicialmente, mas que você consiga superar. Percebe? Isso é chave. Mas se eu tiver, por exemplo, eu vou entrar nessa, porque isso é um negócio interessante e prático. Se eu estudar filosofia bastante e de alguma maneira me agarrar a uma coisa mais estoica, né? Mas não sei o que lá, eu sou menos impactado pelas questões. Porque eu de alguma maneira passo a acreditar que o mundo não vai me afetar tanto. Eu também estou me iludindo sobre isso. Não, eu acho assim. Por exemplo, se as filosofias orientais mais ligadas a desapego, não só desapego material, mas desapego em relação à vida, fica mais fácil, o entendimento da morte, budismo, o budismo como uma parte do processo,
facilita que você lide com experiências Eu crio ligadas... um filtro que não dói tanto. Perfeito, assim. Mas é interessante que muitas pessoas estudam muito isso, têm isso na cabeça, mas de fato a elaboração psicológica profunda em relação ao que elas falam não é essa. E aí isso é muito perigoso, porque o discurso fala disso, mas a o verdade processamento não é esse. É interessante isso. Mas tem duas palavras que eu acho legais aí para entender existência. Assim. Uma é aceitar. A segunda é ter humildade. Então eu aceito o que eu sou e eu não posso ser totalmente arrogante que eu tenho que ser arrogante. Eu tenho que querer trabalhar nesse sentido, mas você tem que ter humildade. É o foco. É assim, como goal, luz do fim no túnel. Perfeito, e não exatamente, necessariamente... Exatamente. Por quê? Porque a realidade sempre você vai tendo tropeços e você precisa levantar de novo e manter o seu rumo em direção à luz que você está comentando. Então, nesse sentido, interessa menos a retidão e mais a capacidade de superação. O processo de superação e de os erros e os acertos que você vai fazendo e o que você interpreta a partir deles. Perfeito. Né? E com aceitação e humildade, você vai seguindo esse processo. Infinito, não infinito, mas que dura a vida inteira. Dura a vida inteira, certo? Que não acaba. Né? É um baita desafio. Então, mas eu quero só voltar lá atrás, Vamos. Porque quando a gente está falando assim, bom, então nós não somos senhores de nós mesmos, né? Então, que dá uma aflição. Qualquer um que pense um pouquinho fica aflito com essa situação. Ao mesmo tempo, quando você vem uma doença, vem depressão, e que há um tempo atrás, as pessoas, quando era pouco conhecida, vamos chamar assim, parecia que a força de vontade, né, as pessoas falavam, se esforça que você sai dessa, não é isso? E que não, hoje está comprovado que o assunto não tem a ver com força de vontade, né, que é químico, tem um monte de coisa assim, e que transforma a pessoa. Sim. Ou seja, você não é dono de você mesmo, você não é senhor de você mesmo, o seu cérebro, por alguma razão, dá um que essa alguma razão acho que era uma coisa legal da gente ter. Sim. Não sei se o grau de conhecimento que tem hoje. Não, tem bastante, né? Eu posso explicar um pouco. Alguma razão dá um treco e ele fica desbalanceado quimicamente e você passa a achar a vida uma porcaria. Sim. Resumo bem assim. Sim. O que é isso? Assim como qualquer órgão do nosso corpo, o cérebro tem uma determinação genética, tem uma base. Seu cérebro não vai sair do vazio. Ele é baseado em metade dos genes do seu pai, metade da sua mãe, que em potência vão virar um cérebro. E o ambiente vai moldando. Então toda a estimulação, o afeto que você recebe, traumas do parto, quedas, tudo mais. Uso de drogas, medicações, doenças clínicas, vão determinar a cultura, a religião, vão afetar a forma como esse cérebro vai funcionar. A diferença do cérebro e do fígado é que o fígado está mais ligado à alimentação, infecção e tal, e o cérebro não, ele está ligado a tudo isso, mas toda a questão cultural, emocional. Como a gente se relaciona com o mundo todo, com o universo inteiro. Exatamente. Então, a beleza se dá aí. Agora, tanto o fígado, o coração, quanto o cérebro podem falhar. Como se dá uma falha dentro do cérebro? Pode se dar do ponto de vista neurológico, você perde lá umas células de dopamina e você fica com Parkinson. Ou você vai perdendo células das regiões corticais e do hipocampo e você pode ter Alzheimer. Mas quando a gente fala de transtornos psiquiátricos, ditos transtornos mentais, nós estamos falando de uma mudança de funcionamento, o padrão de funcionamento das redes cerebrais. E por algum motivo, ou na verdade por vários motivos, uma suscetibilidade genética, eventos de vida, por exemplo, um trauma X, uso de álcool exagerado, outras drogas, relacionamentos desgastantes de longo prazo, abuso, enfim, é uma série de coisas podem determinar... Coisas objetivas e subjetivas, certo? Todas, exatamente. Tanto objetivas como subjetivas. Desde droga, que é uma químico, até uma tristeza por algum relacionamento horroroso. Uma perda de um ente querido, a perda de um cachorro, que às vezes as pessoas tendem
tender a subestimar, mas na verdade tem um impacto enorme na vida emocional das pessoas e tal. Então isso determina uma falha de funcionamento. Então tem um momento que você tem o estímulo da realidade que você deveria ativar uma reação mais feliz, que o estímulo é positivo. E o que acontece? Você entende que aquilo é feliz, você até fica um pouco, mas você não sente. E aí você tem uma recompensa do mundo dizendo, pô, você fez uma tarefa bem feita. Você está se sentindo tão mal que você fala, será que eu fiz? E, na verdade eu sou uma porcaria, ele está só me elogiando. Então este funcionamento que vai além simplesmente de tristeza, baixa autoestima, ele gera uma diminuição de esperança, uma sensação de que não tem saída e algumas situações físicas. Você tem uma queda de memória impressionante na depressão. Você tem uma alteração de sono. E é fisiológico isso? Fisiológico. Você mede... Dá problemas... Fisiológico. Você mede a memória das pessoas durante o episódio depressivo e depois você tem uma queda... Sabe-se por que não? Sabe-se por uma menor... Não, sabe-se que muda dentro do cérebro. Mas por que muda, não. Exatamente não, mas tem várias coisas que estão envolvidas ao mesmo tempo. Uma menor ativação dessas regiões que a gente chama hipocampais, menos efetiva a ativação. Tem algumas, quando você está num quadro depressivo, também tem um componente inflamatório. Então tem algumas situações em que algumas substâncias da corrente sanguínea podem atacar o próprio hipocampo. O excesso de cortisol, por exemplo, está ligado a diminuir. Então são vários fatores. Né? Cortisol é o... Está ligado ao estresse, exatamente. As pessoas tendem a ver depressão como fraqueza, como impotência. Mas a sensação que a pessoa tem é essa. De impotência total. Mas o que acontece é que você vê pessoas extremamente potentes, realizadas, que exercem várias coisas, deprimidas. E isso tem um condicionamento genético que você não consegue controlar. Então não adianta você juntar uma coisa na outra. E ter a arrogância de dizer, não, eu tenho que virar isso tudo sozinho e tal. Eu vou sair dessa sem ajuda. Eu preciso da ajuda. Isso eu acho interessante. Você lembra que eu falei isso da relação do psiquiatra? Eu preciso da ajuda. Talvez uma medicação, mas não só uma medicação. Eu preciso fazer uma elaboração, no mínimo, relacionada ao processo depressivo que eu estou vivendo. Então, se eu não fizer esse processamento, eu não saio direito da depressão. E o conceito que a gente tem agora não é só de resiliência. Qual que é a ideia de resiliência? É alguém que sofre muita pressão e volta ao ser o que ela era. Agora o conceito é mais bonito. Em inglês eles usam antifrágil. Na verdade, eu sofro uma deformação e saio melhor do que eu entrei. Então, as pessoas... Seria legal se fosse assim, tá certo? É muito frequente, viu? Se bem cuidado, as pessoas tendem a ter uma elaboração que enriquece a vida delas, até naquele sentido que você estava falando, de ser uma pessoa melhor. Que não necessariamente está ligada a um desfecho óbvio. Isso se não explode, não é isso? Pode explodir e pode ser grave. É que nem hérnia de disco, tá certo? Se explodir aí... A situação é pior, tá certo? Olha, eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu explodi uma hérnia de disco aos 24, 26 anos, 27, não sei, 27 anos. E eu tive que cuidar sem poder voltar a correr na rua por uns 10 anos. Melhorou. Mas 10 anos de muito esforço fazendo pilates. 10 anos, não é isso? Exatamente. Quer dizer 10 mas anos. É uma ideia de superação, né? Tá. Você não, consegue... eu entendo. No final, todos nós, de alguma maneira, passamos por momentos de depressão. Foi isso que eu entendi que você falou? Perfeito, eu falei exatamente isso. É que às vezes essa dimensão é um pouco maior. Exatamente. E aí fica com muita dificuldade de sair. Mas que na maioria das vezes a gente, de alguma maneira, consegue sair por causa de situações difíceis. É isso? Exatamente. Depressão não é uma coisa nova. Não, depressão, esta doença que nós conhecemos agora não é nova de jeito nenhum. O Hipócrates lá, que é um dos fundadores gregos da medicina, já falava da bile negra, da depressão. Então, nova ela não é. Mas a ideia de que todos passam por momentos depressivos também não é nova. Todos nós sabemos disso. De tristeza sim, mas é que as pessoas
Não faz essa diferença? Faz. Ou triste? Não, mas é diferente. E você deprimido pode é que você triste, perde a capacidade de agir, não é isso? Mas você pode ficar o equivalente ou parecido com a depressão por 2, 3 dias. Percebe? Então, e isso não é a depressão clínica. Isso é um momento em que você ficou mal, não estou conseguindo reagir, eu não sei como sair dessa. E aí, 2, 3 dias você vai usando tudo que você tem em volta, as relações afetivas e tal, e você vai se reconstruindo. Então, momentos assim a gente passa. Agora, vários momentos. Se não passar, não aprende, não se transforma. Esse processo de crescimento de desenvolvimento faz parte. Você ter parte dor. do cair. Exatamente. Né? Tem que cair para poder reajustar o curso. Então, é interessante falar isso, porque a capacidade de superação está em todos nós. Quando você chega na depressão, que a gente chama clínica, a tua capacidade de superação ali ela já está esgotada em geral. Mas não totalmente esgotada. Então você precisa de terapia, de medicação e para ativar a capacidade de superação e saída dali. E aí a psicoterapia tem um papel chave. Cada defeito de funcionamento causa uma doença, ou sei lá, um comportamento diferente. Perfeito. É assim? É exatamente isso. São áreas diferentes do cérebro, defeitos diferentes que causam esse tipo de coisa? Sim. Podemos falar desse jeito? Podemos falar. Eu sei que é simplificado. Não se assuste com as minhas simplificações. Não estou assustado, não. Eu acho que sim. A única coisa que a gente tende a não usar é áreas diferentes. Na verdade, a gente agora fala em circuitos. Então é um padrão de funcionamento que pode funcionar tanto na depressão quanto na autoexcitação ou no quadro que a gente chama de mania, que é uma excitação enorme. Hiperfelicidade, vamos chamar assim. Exatamente. Sem justificativa. Sem justificativa. Como existe uma hipertristeza sem justificativa. Exatamente, perfeito. Então tem pessoas que só têm a depressão e a gente chama de unipolar, ou tem pessoas que têm depressão e hiperexcitação ou exaltação, que é bipolar, tem os dois polos. Por que isso? Por uma predisposição. Genética, principalmente. Ou seja, a pessoa não tem... a palavra não é essa, mas eu sei que as pessoas se sentem assim, não tem culpa. Não tá certo? Culpa. Ela não tem responsabilidade por isso. Não. O cérebro tem. O cérebro que eu digo é a genética do cérebro ou alguma coisa assim. Perfeito. E aí, o que as pessoas têm? Porque também não dá para tirar toda a responsabilização. Por causa que eles viveram e as coisas aconteceram, né? Exatamente. Então, o que você pode fazer? Vamos dizer que você usou muito álcool ou você teve relações drogas muito difíceis. Geral, Então, você pode cuidar para que isso não piore. Tá certo? Mas você não tinha como prever que necessariamente aquele você tipo ia de vida... ter um monte de relação difícil, seja lá o que for. Exatamente. Então aí você vai buscar caminhos de superação de uma coisa que você não controla. Dá muito medo isso que a gente vai lá. Dá. Não dá? De verdade, se a gente pensar bem, a ideia de que a gente não tem muito comando, eu volto ao que a gente já falou no começo, que a gente não tem muito como direcionar a vida, tem um pouco só. Porque a gente está acostumado a achar que a gente manda. Mas tá olha, certo? Você sabe bem essa frase e todo mundo usa sempre que alguém teve um acidente trágico ou descobriu lá, fez o diagnóstico de câncer, viver é perigoso. Transtornos mentais nada mais são de que mais uma das coisas ligadas a uma disfunção do nosso corpo. Então todo mundo fala, ele ficou com câncer, foi por causa disso, foi por causa daquilo, ou ele teve um problema de coração e às vezes e tal. Não, né? Viver é perigoso. Às vezes não também. O cara certinho, bonitinho, pum, pega um câncer. Tá certo? Exatamente. Então é mais uma das coisas que podem afligir a gente. A gente pode ficar o tempo inteiro vivendo, tentando prevenir ou com medo dessas coisas. E no fundo o que a gente pode fazer mesmo não é só evitar, mas aprender a lidar com elas se elas vierem. Então você pode prevenir na medida do possível. É muito difícil, não é isso? Evitar? Totalmente é. Você sabe que agora a gente trabalha com um paradigma de prevenção de transtornos mentais, né? Porque a psiquiatria em geral começa depois que o cara tá ruim, né? Exatamente. A gente tem um estudo muito bonito, vale a pena mencionar. A gente segue 2.500 crianças de 6 a 12 anos
metade em Porto Alegre, metade aqui em São Paulo. E 3 anos depois a gente já coletou dados sobre essas crianças. 700 delas foram para ressonância, para fazer exames cerebrais, tanto estruturais quanto funcionais. A gente colheu genética, expressão dos genes que estão ali envolvidos. E o que a gente está, um dos principais objetivos, ver que fatores estão levando a doença e quando tem doença, quais são as alterações cerebrais ligadas a isso. E vocês estão estudando também o ambiente social das crianças, né? Porque os pais, tudo, o que está influenciando escola, tudo. Rendimento escolar, renda. Então, a gente tenta ser o mais abrangente possível para entender a gênese do transtorno. E tem uma outra coisa legal, a gente não quer só saber o que leva ao transtorno, mas o que protege do transtorno. Perfeito. E tem um achado nosso lindo. Já é possível? Totalmente objetivo. Vai demorar, né? Vai demorar para você ter uma conclusão, né? Não, total, não. Isso aqui é um dos grandes estudos. Mas cheiro, já tem um cheiro. Então, esse é um dos grandes estudos mundiais, que chama coorte, né? Um segmento de pessoas para descobrir trajetórias cerebrais dos transtornos mentais, mas envolvendo ambiente, genética, tudo. Perfeito. Mas fala o que você ia falar da descoberta. Tem vários indicativos, então a gente já sabe mais ou menos como está funcionando o cérebro quando ele está em descanso. A gente já vê crianças com a menor maturação desse funcionamento cerebral e que essa menor maturação está associada a ter sintoma, não doença ainda. Então tem várias coisas e tem publicações bonitas em revistas chiques. E o que a gente pode fazer pelos nossos filhos para que... Então, porque eu acho que essa é a coisa. Então fala aí o que você já sabe. Isso é ciência, tá certo? Mas fala o que você já sabe. Não, vou te falar umas coisas legais. Hoje para que os filhos fiquem bem. Olha que bonito esse estudo, esse vale a pena mencionar. A gente estava lá avaliando performance escolar, como é que eles vão bem. E QI modula performance escolar? Modula. Ter problemas psiquiátricos modula? Modula. Então QI baixo, piora o rendimento. Mais transtorno psiquiátrico, piora o rendimento. Agora, você ter atributos positivos, então ser um garoto responsável, ter uma relação com outros garotos boa, entender o seu funcionamento em grupo, protege, mesmo você tendo um QI baixo ou tendo transtorno mental do ponto de vista de rendimento escolar. Então, que mensagem é essa? E isso a gente pode desenvolver nos nossos filhos. Isso é educação. Educação. Tá, independente da parte ruim genética que eu passo para eles, tá certo? E que eu não tenho como evitar, tá certo? Eu posso protegê-los em parte da parte ruim, criando uma pessoa o quê? Então, estimulando o quê? Relacionamento, responsabilidade. Cooperação, compreensão social, várias habilidades socioemocionais são muito mais importantes do que você entender português e matemática para o teu rendimento acadêmico e para o futuro da sua vida. Então, várias das coisas dessas habilidades aqui predizem o futuro. E isso é muito interessante. Mas as escolas estão distantes disso, não? Olha que legal a tua pergunta. Uma das coisas que a gente tem chama-se Programa Cuca Legal. O que é isso? A gente faz tanto educação sobre transtornos mentais para os professores identificarem precocemente, entenderem e aceitarem os alunos que têm dificuldade, encaminhar para quem precisa, e também a gente começa a treinar os professores a desenvolver nos alunos habilidades socioemocionais. A prevenção. A prevenção. E aí o que acontece? Se eu tenho raiva muito intensamente, por uma determinação, até um componente genético tem nisso, e se eu não sei elaborar essa raiva, é muito mais fácil eu ir lá e bater no outro garoto. Ou eu me comportar de um jeito errado. Ou botar a culpa porque eu estou com raiva porque a professora falou assim ou assado. Então, eu aprender a reconhecer a minha raiva, modular e ter um desfecho ou uma ação que seja favorável, me ajuda a funcionar tanto na sala de aula como socialmente e tal. Então as habilidades socioemocionais são absolutamente chaves e elas estão ligadas à prevenção. Tem a ver com aquela história de inteligência emocional ou nada a ver?
tem a ver com inteligência emocional, mas vai além. Virou moda. Exatamente. Não é isso. Não tem alguns componentes da inteligência emocional que estão aqui. Então, o que eles chamam de inteligência emocional em geral? É a capacidade de entender o outro, entender o que está passando no outro para você agir. Aqui vai além disso. Você tem que ter a capacidade de entender o que você sente, a gente chama de self-awareness, autopercepção, a percepção do grupo como uma coisa independente de você. Então aquelas pessoas estão se comportando assim, ou estão vendo as coisas assim, porque elas pensam desta forma. Então é uma outra habilidade. Saber que você tem a responsabilidade por se autogerenciar, e ter planejamento. Mas tem adulto que não tem isso. Mas certamente que não. A maioria não sei dizer, mas muitos adultos não tem isso. A gente vê quando falha, né? Então a gente fala que não tem. Mas todo mundo tem um pouco, muitas pessoas falham muito. A ideia de que a gente se constrói. Sim. Essa é uma ideia fundamental na sociedade que a gente vive. Você pode ser o psiquiatra que você quer, ou quase autoajuda, né? Essa ideia assim, eu posso ser o cara que eu quero ser, vale o esforço, vale não sei o que lá. Pela nossa conversa, isso é 10% do que eu vou me tornar, ou dar número é uma porcaria, mas assim, entenda o que eu tô falando, isso é uma parte pequena disso. Do desfecho. Só que a história que é vendida para todo mundo, e não estou dizendo maligamente, a história que existe vá lá. Perfeito. E se autofaça. Perfeito. É bem interessante. E me parece frágil dentro da conversa que a gente está. Grande parte da determinação vem da tua genética e do ambiente que você passou na infância. Então não dá para você controlar, olhar para trás e controlar. Mas, vamos ficar com o teu número de 10%. Eu tentei ser um jogador de basquete. Meu pai é alto, minha mãe é relativamente alta, eu não fiquei tão alto assim. Chegou um momento que eu falei, por mais que eu me esforce, e eu me esforçava, não vai dar para eu ser um jogador de basquete minimamente bom, não é que eu vou ser uma estrela. Então eu vou ter que mudar de esporte. Então, você perceber, tentar se desenvolver, perceber as suas limitações e procurar outros caminhos é chave para isso. Mas é interessante, se você também não tiver uma grande motivação para esses tais 10%, você também não muda. Então a ideia da motivação ela é importante, mas aí você tem que ter humildade. Então você tem que aceitar quem você é, querer muito mudar e provocar a mudança, mas dentro da minha possibilidade. Crescer, que eu só vou saber no final do processo, não é isso? Qual é a minha possibilidade? Não, no caminho você vai vendo. Perceber. Com 15 anos eu decidi não jogar mais basquete. Quer dizer, eu não era profissional. Nesse caso é mais fácil, porque você não tem 3 metros de altura, né? Então assim... É mais fácil. Mas e quando são outras coisas, né? Mas isso é interessante. Se você tiver uma percepção razoável de você mesmo, vai te ajudando a tomar novas decisões. Você vai mudando no processo. O processo é dinâmico. Você tem razão, a história do basquete é muito visual. É fácil de saber, mas muita gente que jogava melhor que eu e continuou e ficou muito frustrado depois. Então, o que é ser ótimo? Essa é uma outra discussão delicadíssima. Claro. É quem é o cirurgião que ganha muito, é o cara que faz sucesso e não sei o quê, ou é alguém que tem uma satisfação e se sente melhor do que era? É interessante isso, né? Depende da busca de cada um, né? A gente tem uma percepção do outro pela fachada, né? Então você tem uma percepção de pessoas que aparecem na mídia, atores. Claro. E às vezes o cara é muito infeliz. Se passa ali atrás, né? Então tem fama, mas não tem... essa busca é uma busca delicada e isso é importante também para quando a gente educa filho. Claro. Qual é o objetivo ali educando? O que você está buscando na vida, né? Você precisa de recursos para gerir uma família, pagar contas, você precisa de recursos. É só isso é o suficiente? Será que você precisa outras coisas mais? Uma estabilidade para construir família? Acho que você precisa. Que tipos de objetivos você quer? Eu acho isso uma discussão ampla assim, e que vale a pena ser refletida, né? Quem você acha que nós somos? Quem somos nós? Eu acho que nós somos uns bichos bem sofisticados,
que demos aí um pulo bem grande em relação aos outros bichos que estão aí, que temos uma capacidade de pensar sobre nós mesmos e a partir daí de produzir coisas muito interessantes, que transcendem o que a maior parte dos bichos tinha feito antes. O que vai gerar a partir daí eu realmente não sei, mas que a gente se inebria nesse processo e avança em vários pontos de vista, eu acho que sim. Tá bom, boa! Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.